Olá! Não sei em que momento do dia você vai assistir esse vídeo. Se você vai assistir esse vídeo durante o dia, bom dia. Se você vai assistir esse vídeo durante a tarde, boa tarde. Se você vai assistir durante a noite, uma boa noite. Lembrando, esse vídeo ele é a parte 1 de 2. Por quê? Nós vamos ter 2 encontros para tratar sobre o tema que a gente vai colocar aqui desse vídeo. Nesse primeiro momento, a gente vai usar alguns minutos, eu não pretendo me alongar tanto, mas para dar uma espécie de fundamento para a discussão que a gente vai ter remotamente, mas em conjunto, né? No sábado, falando sobre aquela que está sendo colocada na ordem que o pessoal está fazendo aí como a terceira sola da Reforma Protestante. No caso, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a sola fides, certo? No caso, seria somente pela fé. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso em implicações históricas, certo? Para mostrar um pouco de um cenário que está por trás disso daí, para a gente situar a Reforma Protestante para além do nosso pedaço eclesiástico, digamos assim, né? Porque a gente tem uma visão, por muitas vezes cristalizada na nossa cabeça, de que a Reforma Protestante só é algo útil, algo importante para aqueles de uma tradição protestante. Então, quando a gente desenhar um pouco aqui, historicamente, esse processo histórico, vai ficar claro que não. E aí eu vou sempre dar alguns recortes mais centrados na sola que coube a mim falar para vocês. Vocês já tiveram estudos sobre a graça e sobre a glória, até o momento em que eu estou vendo aqui no canal da Juventude do Cordeiro. Hoje, falando sobre fides, sempre vou me utilizar mais desse enfoque, fé, para centrar as minhas observações. Vou colocar aí alguns atores, alguns cenários e etc, para que a gente visualize da melhor maneira possível. Mas toda a parte eclesiástica ou toda a parte bíblica, digamos assim, de aprofundamentos sobre a sola fides, a gente vai fazer presencialmente. No caso, eu vou me centrar muito na análise do coração humano sobre a própria visão de alguns reformadores que dizem que o nosso coração é capaz de fabricar diversos ídolos, né? Então, eu vou colocar fé em contraposição com obras, e essas obras gerando em nós uma possibilidade aí, ou uma... Como é que eu posso dizer isso de um jeito mais interessante? Sobre essas obras tomando um pouco o lugar da fé salvífica, que é o que a gente vai concluir depois, que a única fé que nos salva é a fé em Cristo Jesus e naquilo que Ele fez por nós e em nenhuma outra coisa. Qualquer outra coisa que passe disso, a gente vai começar a analisar um pouco como espectro idolátrico do coração do ser humano. E aí a gente vai mergulhar teologicamente nisso no sábado, né? Para ambos os encontros eu não pretendo ter linhas de fala muito extensas, né? Até para não cansar tanto vocês, mas vou no sábado me centrar muito mais nas perguntas, né? Vou fazer uma breve fala e aí a gente vai trocando em perguntas. E hoje vou fazer alguns apontamentos básicos. Você já deve ter visto aqui 3 pilotos básicos em minha mão. Você que já assistiu outros momentos que tivemos aí com a Juventude do Cordeiro sobre Timóteo, sobre o livro de Timóteo, você sabe que esse fundo branco aqui, na verdade, é um quadro e que isso aqui, ao longo de uma fala, ao longo de uma explanação, vai recebendo alguns rabiscos, sempre em 3 cores diferentes. Já deixo você bem tranquilo que as cores não significam absolutamente nada. É apenas para diferenciar e ficar um conjunto um pouco mais harmônico, na minha visão. Mas vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa colocar é pontuar a Reforma Protestante como algo que não é importante só para aqueles que são cristãos. Por quê? A Reforma Protestante está dentro de um cenário histórico, no caso aqui, está culminando um processo histórico, ou um recorte histórico, que alguns chamam, normalmente livros de história mais tradicionais e etc., chamam de Idade Média. Essa Idade Média ela pode ter tanto um recorte mais político ou um recorte mais cultural. Num recorte político, você está acostumado a ver que a Idade Média ela se dá
A gente brinca, né, quando a gente está em sala de aula, para aqueles que não sabem, eu sou professor. Quando a gente está em sala de aula falando sobre a Idade Média, a gente fala, a Idade Média vai da queda de Roma à queda de Roma. Ele falou, como assim? A queda de Roma em sua porção ocidental, capital Roma, para a queda de Roma, até a queda de Roma na sua porção oriental, capital Constantinopla. Esse seria o marco político para a gente entender o período aí de aproximadamente 1000 anos, que é chamado de Idade Média. E um marco cultural muito utilizado em outras tradições que não a brasileira, mas sim tradições mais para fora, em contextos ocidentais, europeus e etc., é você utilizar o marco cultural, que vai da proclamação do Edito de Milão até a Reforma Protestante, pegando aí o inicinho do século XVI. No caso, dá um pouquinho mais de 1000 anos, mas dentro dessa aproximação também é chamada de Idade Média. Por quê? A Idade Média ela marca o domínio cultural, político, social da Igreja durante nessa porção, né, do leste europeu aí, o que futuramente vai ser França e outros tantos países. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que a Reforma Protestante ela é algo importante não só para uma tradição protestante ou para uma tradição cristã, mas sim ela reflete uma importância histórica quando se analisa a história do fundo cultural. E hoje, quando a gente fala sobre a Sola Fides aqui com vocês, eu preciso colocar isso daqui dentro de um cenário histórico, onde, primeiramente, essas solas, não só a Fides, mas todas as outras 4, Graça, Escritura, Glória, enfim, todas as outras, elas não foram construídas durante o processo da reforma. Ninguém começou um processo de transformação da igreja partindo desse ponto das 5 solas. Isso foi algo compilado algum tempo depois, né, por outros diversos reformadores, porque analisando, né, os diversos focos de reforma, porque quando a gente fala de reforma protestante, a gente não está falando só de Lutero ou só de Calvino. Existe uma galerinha que veio antes, como John Wycliffe, ou o próprio Jan Hus e outros tantos, em contextos dispersos Europa adentro. E também gente que veio depois, né, como ondas missionárias, pessoas que revitalizaram a tradição teológica da igreja e etc, etc. Então, o processo de reforma, até no próprio lema da reforma, diz que a igreja reformada segue se reformando. Então, esses credos, essas análises teológicas, elas vão sendo produzidas. Então, em um dado momento, que é um pouco difícil de precisar, mas você encontra certas referências já em algumas obras de Calvino, você encontra a compilação de 5 solas para explicar o cerne desse movimento de reforma, no caso, dessa ruptura interna da Igreja Católica Apostólica Romana, gerando a Igreja Protestante, de matrizes das mais diversas, luterana, calvinista, anglicana, a gente também pode colocar, embora a análise da gênese da Igreja Anglicana demande um pouco mais de esforço da gente por conta de diversas outras reformas que vêm ocorrendo na história da Inglaterra até se culminar com a cisão para a criação da Igreja Anglicana. Não é só a questão do casamento, né, quando o cara pensa assim, é só porque o cara queria casar. Não é só isso, tem muito mais coisa. Mas enfim, das diversas matrizes, e assim se faz. Ou seja, quando falamos de fé, falamos de uma fé que vai apontar para a salvação. Hoje, né, eu estou falando para uma igreja batista, a ideia de salvação está muito alicerçada no nosso coração a crença na obra redentora de Jesus Cristo. Mas até no que nós vamos colocar depois, no nosso encontro mais dado a uma análise teológica, uma análise bíblica propriamente dita sobre o Sola Fides, você vai ver que o próprio desígnio Jesus Salvador, ele às vezes foi outorgado ao longo da história para outros tipos de salvação. Salvações de ordem política, salvações de ordem econômica, salvações de ordem social.
A gente não vai entrar em pormenores falando do contexto atual, de uma necessidade de uma reforma na igreja brasileira ou na igreja do mundo, por conta de diversas outras pessoas que chamam sobre si um ideal messiânico e etc. Mas, embora isso seja interessante para a gente levantar como pergunta no nosso encontro de sábado, mas por hora a gente vai estar analisando um contexto histórico para dizer que existiam disputas naquele contexto esse aqui da reforma a partir do início ali do século XVI, que refletem para a gente algumas possibilidades de análise. Por exemplo, um primeiro tópico interessante para ser levado em consideração é o tópico da crise, né? Pois o clero, dito como aqueles que trabalhavam com coisas relativas à igreja, padres, bispos, arcebispos, o próprio Papa, né, colocando como persona maior da Igreja Católica Apostólica Romana daquele contexto, o próprio clero ele vivia um certo contexto de crise interna, crise em um aspecto moral e crise em um aspecto político também. Econômico, a gente pode dizer que também, pois no meio do século XVI, aqui que a gente está analisando como a Reforma Protestante, também está rolando um outro processo histórico chamado Renascimento Cultural, Renascimento Urbano, Renascimento Comercial, que está fazendo com que a Península Itálica, da antiga capital Roma, cidade que vai ser uma cidade muito importante ali para a cristandade, tenha diversos recursos sendo acumulados para ela. Então, riqueza propriamente dita não é um grande problema agora. Mais à frente isso vai se tornar um problema por conta de investimentos em cruzadas, investimentos em construções de basílicas e etc. Mas o eixo principal de crise que a gente quer colocar aqui é a crise política e a crise moral. Primeiro, política por quê? Porque a gente está num outro processo de crise, que é a crise do sistema feudal, ou a crise das ordens sociais, né, estamentárias da Idade Média. Nessas crises você tem o questionamento das ordens sociais daquele contexto. Ordens sociais essas que tinham sua justificativa muito centrada no credo cristão. A igreja referendava uma ordem onde o clero estaria acima de todos, logo abaixo representantes da nobreza e os representantes do campesinato, né? Essas ordens elas começam a ser questionadas por uma série de crises que estão ocorrendo. Dentre elas, a gente sempre destaca aquele tripé clássico que você viu na sua aula de história, que é o tripé da guerra, da peste e da fome. Isso gera uma crise política, pois se todos estão cumprindo as suas obrigações políticas para com a igreja, por que estamos sendo amaldiçoados com tantos males? Isso gera uma certa fragilidade. Minha boca está sangrando, né? Olha que lezeiro. Estranho. Mas enfim. Não precisa cortar isso não. A gente vai seguindo assim mesmo. Isso também vai gerar uma segunda análise de crise, uma segunda via da análise sobre a crise para a gente, que é a crise moral. Por quê? Aqui eu vou deixar algumas sugestões de leitura nos comentários, uma propaganda básica de um canal que eu tenho, para que se você quiser ter mais aulas parecidas com essas, você possa acessar. Mas eu vou deixar a indicação de um livro de um camarada chamado Carter Lindenberg, certo? Que ele analisa bastante o processo da reforma protestante nessa via das crises. E nessa via das crises, a crise moral dizia que a própria corrupção dentro do clero, que já tinha suas parcelas secularizadas, que era o clero ocupado por mais setores dados à nobreza do que um clero por vocações espirituais propriamente ditas, né? Você já tinha muitos setores desse clero com a sua imagem de moral boa, digamos assim, manchada perante uma sociedade, pois eles cometiam diversos abusos, não abusos, né, do que talvez a nossa mentalidade queira entender, mas abusos assim, utilizando-se do seu cargo, utilizando-se do respeito que eles tinham para com a civilização, a população daquele contexto. Eles se aproveitavam disso para ter sempre muitos privilégios. E num contexto de crise, essas coisas começam a serem vistas, né? Por que nós passamos fome, e mesmo passando fome, temos que pagar nossos impostos radicalmente ali, ou fielmente ali para os caras, uma vez que muitas das demandas que eles colocam para a gente não são coisas que a gente nem sequer está vendo.
ou às vezes até o próprio estilo de vida de alguns setores do clero não condizia com o credo cristão. Então, poxa, por que o clero mais dado, um clero nobre, tem tantos privilégios de riquezas e etc., e nós, camponeses, por muitas das vezes não temos acesso a coisa alguma, né? Isso foi gerando uma fragilidade muito grande na visão da moral cristã no clero. São dois esses os aspectos que a gente analisa na perspectiva das crises. E no âmbito político, a gente também poderia dizer. Porque numa esfera política, a gente sempre vai utilizar da teoria das 3 camadas, né? A gente chama assim de um jeito bem bonitinho para parecer que é um negócio mais importante do que é de verdade, né? Mas é muito simples dizer. Quando a gente está emergindo da Idade Média, no caso assim, analisando a história como se ela fosse um processo estanque, um processo parado, quando a gente sai da Idade Média, a gente está começando a criar identidades nacionais, né? A gente está vendo aí processos de unificação dos reinos cristãos católicos da Península Ibérica, a própria França, né, com todos os processos lá das dinastias em subsequência, se dividindo no que é conhecida hoje como França e um Sacro Império Romano-Germânico, uma série de pessoas, uma série de atores diferentes ali, envolvendo-se em disputas por consolidar as suas relações. E aí a gente vai construir a nossa primeira camada, que é a camada local. Na camada local, a gente vai perceber que diversos setores da nobreza, alguns príncipes, a gente pode dizer assim, outros duques e diversos outros, né, pequenos reis, digamos assim, estão muito mais interessados nas questões que dizem respeito à sua localidade, né? Vale lembrar que o fenômeno da igreja local nasce já num contexto protestante, né? Porque a cristandade medieval entendia a igreja como igreja una católica universal. Igreja una católica universal diz respeito a uma igreja que não necessariamente tem que responder demandas locais, né? Ou ter aquela conexão com a localidade. A conexão da igreja é com o Papa, é com Roma, é com os dogmas centrais. Esse fenômeno da igreja local, do desenvolvimento de relações na localidade, isso é muito fruto já dos credos protestantes, a gente pode dizer assim. Nesse âmbito local, as disputas de poder, no caso, estavam nas figuras dos nobres. Você vai se perguntar, por que você está falando disso, Ian? O que isso tem a ver com sola fides? Sola fides no sentido de a fé na salvação, salvação num contexto de crise, em um contexto local, estava muito depositada nos seus nobres. Naquele nobre que poderia prover a proteção, que poderia prover segurança em meio a conflitos, resolver crises de ordem social e política. Essas eram as questões que estavam girando no âmbito local. Em um âmbito regional, né, que seria aí a nossa segunda camada, a gente vai ter algumas brigas com atores um pouquinho maiores, né? Aqui a gente coloca a própria Igreja Católica Apostólica Romana e o Sacro Império Romano Germânico. Por quê? É muito complexo de se entender isso nos poucos minutos que ainda me restam desse vídeo, porque eu não quero me alongar muito, mas a gente percebe que o clero, representado aqui pela igreja, estava vivenciando um momento de fragilidade na sua imagem perante ao povo, certo? Como falamos aqui, na crise moral e nas questões políticas. Logo, esse Papa, né, aqui alguns vão falar de Júlio como um pré-período da Reforma, outros vão colocar Leão X, enfim, porque o processo da Reforma ele é um pouco mais longo do que só a proclamação das teses de Lutero ou todos os desenvolvimentos na própria França, em Genebra e etc, etc. Mas o Papa, a gente coloca desse jeito, né? O Papa, ele tinha uma questão importante para ser resolvida. No período da Idade Média, a Igreja ela era absoluta em poder político. Quando essa relação social, essa relação de poder da Idade Média começa a se dissolver um pouco, a Igreja tende a perder esse poder. Perder esse poder para quem?
para nobrezas locais e principalmente para unidades de administração ou unidades imperiais que possam anexar territórios maiores. Seriam essas a unidade... Aqui eu vou usar uma palavrinha, mas não me entenda mal. Uma unidade significativa, porque não era uma unidade política administrativa. Era uma unidade significativa. No caso que existia um senso de identidade, mas não existia o império em si, a sede, etc. Né? Do Sacro Império Romano Germânico, que nesse contexto aqui, do século XVI, você vai ter na figura de Carlos V, e aqui a gente coloca ele como um ator central, que é um dos principais atores da cristandade, muitos títulos sobre ele. Você vai ter um cara que tem domínios na Áustria, disputa territórios na França, tem domínios no que hoje a gente chama de Alemanha, tem domínio na Espanha e, consequentemente, tem domínios para o Novo Mundo, né? Porque a Espanha, aqui nesse contexto, já tinha algumas das suas possessões coloniais nas Américas. Então você tem um cara que tem muito poder investido sobre ele e querendo anexar cada vez mais. Como? Se o império é sacro, significa que ele é um império referendado por Deus. Ou seja, você tem dois atores, Papa e Imperador, reivindicando sobre si uma espécie de vicariato divino. Nós somos os vigários de Deus na Terra, somos colocados por eles para defender a cristandade. Ou seja, um ideal de salvação numa esfera regional, ou mais continental, a gente poderia dizer assim, estava sendo disputado entre um Sacro Império Romano Germânico e a própria Igreja. E em um âmbito mais externo ainda, e aqui a gente pode colocar em um âmbito global, a disputa maior que a gente vai ter vai ser entre uma cristandade e um Islã. Né? No caso, saiu um pouco aí do vídeo, mas não tem problema. O Islã na figura do Império Turco Otomano. Né? Então, você vai ter diversas pessoas, né, brigando pela salvação de outras. Num âmbito local, os nobres se colocando como aqueles que seriam capazes de salvar a cristandade na localidade e proteger os seus. Em um âmbito continental, você teria um Sacro Império Romano Germânico e uma Igreja Católica buscando o lugar daqueles que seriam os vigários de Deus na Terra, no sentido de os grandes protetores da cristandade, pessoas em que você poderia depositar a sua fé em salvação, também podemos colocar assim, e num âmbito maior, a disputa grande aqui entre cristandade e o credo islâmico, né, ou os povos islâmicos na figura dos otomanos. Vale lembrar que o Império Turco Otomano dominou um bom pedaço ali da Europa, e você vai ver essa briga de gato e rato entre cristãos e islâmicos durante um bom pedaço aí, durante toda a Idade Média e um bom pedaço da Idade Moderna, tendo resquícios até ali já na Idade Contemporânea. Mas isso daí seria um assunto já para uma aula de história. Mas basicamente a gente quer falar para você que, historicamente falando, na Reforma Protestante, você vai ter diversos atores buscando a fé das pessoas no sentido de serem aqueles dignos a quem se depositar a fé, como aqueles que serão capazes de salvar as pessoas. E aí, nesse contexto, a Reforma coloca para a gente como pilar sola fide, a nossa fé única e exclusivamente reside em Cristo, porque só a fé em Cristo e no seu sacrifício, na sua ressurreição, é aquilo que é capaz de nos salvar da condenação eterna. Beleza, gente? Com isso eu encerro meu vídeo aqui. Espero que tenha sido claro. Qualquer coisa, no nosso encontro presencial, a gente tira aí eventuais dúvidas e conversa um pouco mais nesse recorte teológico, já do sábado, mas a gente também pode tirar algumas dúvidas que tenham ficado por aqui. Beleza? Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.